Olá, tudo bem? Meu nome é Camila Sai, eu sou professora de Ciências e de Biologia e hoje eu vim trabalhar um pouquinho com vocês sobre o conteúdo geral da Biologia. O objetivo desse canal é trabalhar as questões relacionadas, os conteúdos relacionados à Biologia para o Enem. A gente tem como propósito, ao final de cada aula, trabalhar uma questão de vestibular, que seja do Enem ou de qualquer outra instituição, que possa facilitar o compreendimento dos conteúdos e treinar você para essa questão de resolução rápida de questões. Lógico que a nossa resolução aqui vai ser um pouco mais demorada, porque eu vou explicar os porquê não daquela alternativa estar incorreta. Hoje é a nossa primeira aulinha e eu vou dar um geralzão, a base da biologia para vocês hoje. Então nós vamos falar de organização celular, de como os organismos como eles estão organizados, todos os organismos, e do que eles fazem parte. Todos nós já ouvimos falar em algum momento da vida sobre biologia. E a gente já ouviu os nossos professores dizerem assim: a palavra biologia é composta por duas outras de origem grega, bios e logo. Bios quer dizer vida, logo estudo, então nós vamos estudar a vida, então, nesse sentido. E por que é importante a gente estudar a vida? Porque nós somos o quê? Seres vivos. E se somos seres vivos, precisamos compreender como nós funcionamos. E sabemos bem que nós não vivemos sozinhos, isolados no ambiente, no planeta Terra. Existem outros seres vivos com os quais nós nos relacionamos. Existem coisas que a gente chama de fatores abióticos sem vida, que são extremamente importantes para a nossa sobrevivência. Por exemplo, o calor. Se fosse extremamente frio, se não houvesse a luz do sol, nós não conseguiríamos sobreviver, nós congelaríamos. As plantas não realizariam a fotossíntese, então nós não teríamos a base da cadeia alimentar. Se não tivesse água, nós também não sobreviveríamos, porque a água é um componente essencial para a vida. E assim por diante. Até antes mesmo da gente continuar a nossa explicação sobre a biologia, a importância do estudo disso tudo, sobre a vida, eu gostaria de dar algumas dicas para vocês sobre o estudo, sobre a maneira como eu gosto de estudar e que pode ajudar vocês também. Eu gosto de estudar anotando o conteúdo. Como a gente aqui está com uma videoaula, vocês podem pausar o vídeo e anotar aquilo que vocês acharem interessante. Fala assim: nossa, isso eu não posso esquecer. Então vai lá, dá um pause no vídeo e anota, e depois você continua assistindo a aula. Como as nossas aulas têm a pretensão de ser bem curtinhas, eu acho que não vai ser cansativo, vocês vão conseguir fazer isso sem gastar muito mais tempo, tá bom? Pelo menos para mim dar certo. Depois leiam o que vocês anotaram, aquilo que vocês acharam interessante, leiam para vocês mesmos e pratiquem com exercícios. Ok? Nós estudamos a biologia porque ela está em tudo, ela está em toda parte. Nós temos diversas doenças, diversas modificações no ambiente que são causadas pelos seres vivos, pelas bactérias, pelos fungos. E aí a gente vai entender que a unidade fundamental da vida, de acordo com a biologia, vai ser a célula, que para ser considerado um ser vivo, é necessário que esse organismo, que seja ele com uma única célula, como são muitas bactérias unicelulares, ele precisa ter pelo menos uma célula. Nós temos a célula como unidade principal da vida. Mas Camila, e o tal do vírus que a gente ouve tanto falar e que está tão em alta agora por causa do coronavírus? Ele é ser vivo ou não? Alguns pesquisadores, alguns cientistas defendem que eles são vivos sim. Como por serem parasitas intracelulares, ou seja, eles precisam estar dentro de outra célula para que eles possam realizar suas atividades e eles interferem na vida dos organismos, alguns cientistas dizem: ok, vírus são seres vivos. Mas existe outro grupo de cientistas que fala: não, vírus não são seres vivos, porque eles não são capazes de se reproduzir sem estar dentro de outras células. Então eles não são considerados seres vivos por alguns cientistas. Mas a biologia não deixa eles à parte, não tira o foco deles, porque a gente tem visto que eles são causadores de algumas doenças que podem causar até a nossa morte. Hoje em dia a gente ouve falar muito corona, mas existem doenças muito, muito sérias que também são causadas pelo vírus.
Hoje, o índice de morte causado por essas doenças não é tão alto como quando elas surgiram, mas elas também já causaram muita morte e em regiões mais pobres, em países mais pobres, em lugares mais humildes, elas ainda são doenças extremamente sérias e que podem levar à morte, como a gripe. Ela pode também levar à morte se ela não for bem tratada, dependendo de quem ela infecta. Nós temos HIV, nós temos um vírus extremamente simples e muito fácil de combater, mas que muita gente esquece, que é a dengue, que tem matado pessoas ainda aqui no Brasil, mas que pelo simples saneamento básico, a limpeza do quintal, não deixar água parada, não ter acúmulo de água parada em determinados lugares, a gente poderia sim controlar facilmente, né? Então vamos voltar aqui. Então, para que a gente possa considerar um organismo como um organismo vivo, ele precisa ter uma célula. Então a gente vai trabalhar a organização desses seres vivos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como acontece essa organização dos seres vivos? Primeiro, para que a gente possa ter a formação de uma célula, a gente precisa de uma estrutura ainda menor, que a gente chama ela de átomo. Então esses átomos, que são diversos no ambiente, eles são vários, eles se organizam e formam moléculas. Os átomos encontrados no corpo humano são o carbono, hidrogênio, oxigênio e o fósforo. Eles se arranjam de formas diferentes, eles formam moléculas presentes no nosso corpo e que são extremamente importantes para o bom funcionamento dele, que são estruturas bases para o nosso corpo, tá? Esses são os principais. Essas moléculas, por sua vez, elas se organizam e elas vão formar as organelas que estão dentro da célula. Então a célula, quando a gente fala de célula eucariota, que são células mais complexas, elas vão ser formadas por organelas. Aí depois a gente vai falar um pouquinho da diferença de procariota para eucariota. A procariota é mais simples do que a eucariota, mas a gente fala disso depois. Essas células, elas vão se organizar também formando tecidos. Mas que é isso? Tecido? Tecido de roupa? Não, não é tecido de roupa. São tecidos do nosso corpo. A gente tem o tecido epitelial, a gente tem o tecido muscular, o tecido nervoso, o tecido sanguíneo. A gente tem uma infinidade, não. A gente tem vários tecidos que compõem o nosso corpo. Esses tecidos, quando eles se agrupam, quando eles se juntam, eles vão formar os órgãos. Como, por exemplo, o coração. Um órgão muito importante, maravilhoso, que sem ele nós não sobrevivemos, porque é ele o responsável pelo bombeamento do sangue que vai circular pelo nosso corpo, fazer as trocas gasosas e as trocas de nutrientes. Então, juntando tecidos, no caso aqui a gente vai ter no coração o tecido epitelial, revestindo interna e externamente, e o tecido muscular principalmente, que vai ser responsável pela contração desse músculo, o nosso músculo mais forte, diga-se de passagem. Então esses tecidos juntos formam órgãos. Quando a gente pega diversos órgãos relacionados, nós vamos ter a formação de sistema. Por exemplo, o sistema circulatório. O sistema circulatório, ele é formado pelos vasos, que são artérias, veias, venículas e tantos outros vasos de pequeno e de grande calibre, que nós vamos ter no nosso corpo. E o coração, isso forma o nosso sistema. Esses sistemas reunidos, eles vão formar o organismo. Então, quando a gente tem a junção do sistema nervoso, sistema respiratório, sistema muscular, sistema reprodutor, por exemplo, nós vamos ter a formação de um organismo completo. Então, aqui a gente viu como é formado um indivíduo único, quais são os componentes principais que ele precisa. Então, ele precisa primeiro de átomos. Esses átomos se agrupam, formam moléculas. Essas moléculas se agrupam, formam as organelas celulares que estão dentro das células. E essas células se agrupam, se juntam e formam tecidos. Esses tecidos unidos, eles formam órgãos. Esses órgãos, eles vão formar sistemas. Esses sistemas formam os organismos. Mas quando a gente pensa em organismo, a gente sabe que eles normalmente vivem em conjunto. Então, organismos que são capazes de
no ambiente natural se juntarem, o macho e a fêmea, cruzarem e terem descendentes que também são capazes de ter filhotes, ou seja, descendentes férteis, nós vamos ter, então, a primeira organização de um conjunto de organismos que a gente chama de espécie. Quando a gente tem vários organismos, vários indivíduos da mesma espécie, no mesmo ambiente, no mesmo período de tempo, nós temos a população. Então, essa população é formada por organismos da mesma espécie, no mesmo período de tempo, num determinado território, que é um local qualquer, ok? Então, vamos pensar no exemplo de espécie. O organismo é o ser humano, espécie somos todos nós, né? A população, vamos pensar numa família. Por exemplo, a população que está na minha casa, que sou eu, a minha mãe e a minha irmã. Uma população pequena que vive no mesmo lugar, no mesmo ambiente, e está ali, naquele mesmo tempo. De forma mais ampla, a população de uma determinada cidade, que seria todos os habitantes de Belo Horizonte. E aí, quando a gente reúne populações diferentes, que são organismos que não são da mesma espécie, populações diferentes, como por exemplo, os seres humanos, as bactérias presentes no ar, as plantas de um jardim, que estão todos no mesmo território, a gente vai ter a formação de uma comunidade. Essa união da comunidade com a água, com o solo, com o calor do sol, a gente vai ter a formação de um ecossistema. Esses fatores que não são vivos, como por exemplo a água, o solo, as rochas, são chamados de fatores abióticos. E os fatores vivos, como o ser humano, são chamados de fatores bióticos, ok? Quando a gente tem a união desses ecossistemas, que vai ser a comunidade mais os fatores abióticos, biótico mais abiótico, a gente vai ter a formação da biosfera, certo? Então, para relembrar, nós temos então a formação dos seres vivos a partir do átomo. Átomos formam moléculas, moléculas formam organelas, organelas formam células, células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas, sistemas formam organismos. Organismos que são capazes de, em ambiente natural, reproduzirem e formar novos indivíduos capazes de se reproduzirem também, que são descendentes férteis, formam espécies. Essas espécies, no mesmo ambiente, formam a população. Populações diferentes no mesmo ambiente formam uma comunidade. Essa comunidade, com todos os fatores não vivos presentes naquele ambiente, formam um ecossistema. O conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra vão formar a biosfera, ok? Então aqui a gente vai ter todos os níveis da organização dos sistemas vivos. Só que para a gente chegar nisso, né, no nível de conhecimento que a gente tem hoje, a gente precisou que um cara chamado Robert Hooke utilizasse um microscópio muito simples, muito rudimentar, mas que era o máximo para a época dele, para observar um pedacinho de uma folha, de uma plantinha chamada de cortiça. Então, com esse microscópio muito simples dele, ele consegue observar que existem pedacinhos que formam uma folha de uma planta. Só que para ele, como o microscópio dele era muito simples, para ele não havia nada dentro desses buraquinhos aqui, ó, esses buraquinhos pretos do desenho aqui, da figura, são as células. Ele observa somente a parede celular, porque a capacidade de aumento do microscópio dele era muito baixa. E aí ele acha que a célula ela é indivisível, não tem nada lá dentro, mas que ela era a menor unidade que formava os seres vivos. Para a época foi muito importante que ele fizesse essa descoberta toda, porque até então sabia-se que os organismos eram formados de alguma coisa, mas não se tinha uma estrutura fixa, eles não sabiam como que isso funcionava muito bem. Hoje em dia, se a gente pensar que a célula é uma estrutura indivisível, que não tem nada lá dentro, que nada funciona fora dela, nada tem dentro dela, na verdade,
não serve mais para a gente, mas foi um conhecimento extremamente importante, necessário para o desenvolvimento da ciência de hoje. Para a gente fixar o conteúdo, como eu tinha prometido para vocês, eu trouxe um exercício da UEMA de 2016. Esse exercício ele é um típico exercício de vestibular que apresenta texto muito longo, muito extenso, para fazer uma pergunta bem simples. Tanto é que eu tive que dividir em 2 espaços para que a gente pudesse vê-lo completamente. Eu vou ler o texto para vocês, vocês vão ver que a gente não vai precisar muito dele para resolver a questão pedida. Então, quando vocês forem realizar uma questão de vestibular, prestem bastante atenção no que é pedido na pergunta para depois lerem o texto, porque assim vocês ganham tempo. Nem sempre é necessário ler o texto todo. Algumas vezes esse texto vai ser extremamente necessário, mas dá para a gente ver de acordo com a pergunta que é feita no exercício, na questão. Biologia é uma ciência que estuda os seres vivos e explica os fenômenos ligados à vida e à sua origem. É de extrema importância para entender o funcionamento do nosso ecossistema, que por sua vez se torna essencial para a sobrevivência humana. A importância do conhecimento biológico pode ser percebida desde a base do que compõe o planeta Terra. Hoje, a biologia está presente no nosso dia a dia e possui uma influência direta em tudo que está relacionado aos seres vivos. Desde os mecanismos que regulam as atividades vitais, até as relações que estabelecem entre si e com o ambiente em que vivem. Estudar biologia consiste em adquirir conhecimentos de como o mundo se organiza, desde os níveis mais simples, e aqui ele está se referindo ao nível de organização celular, até os mais complexos. Assim, prever e mensurar os fenômenos que podem melhorar a existência na Terra e, consequentemente, garantir a manutenção dos sistemas biológicos de forma sustentável. A questão. O texto faz referência à hierarquia de complexidade da organização biológica, cuja sequência correta é a seguinte. Então, se a gente não tivesse lido o texto depois dessa aula, a gente conseguiria responder e resolver essa questão muito facilmente. Vamos lá. Letra A. Então, quer saber como que ocorre a organização dos organismos, a organização biológica. Primeiro nós temos célula. As células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos sistemas, sistemas organismos, organismos populações, populações comunidade, ecossistema e biosfera? Está certo. Vamos ver as outras por que estão erradas? Célula forma órgão? Não, célula não forma órgão. Lógico que a gente, diretamente, quando a gente pensa na estrutura de organização celular, a célula primeiro vai formar quem? O tecido. O tecido, o conjunto de tecidos que vai formar o órgão. Então nem precisa continuar olhando essa alternativa não. Letra C. Tecido, célula. Quem vem primeiro? A célula ou o tecido? Vem primeiro a célula, depois que a gente tem o tecido. Então tá errada já. Nem vamos continuar nessa. A letra D. Tecido, célula. A mesma coisa da letra C, então a gente não vai continuar. A letra E. Célula, tecido, órgão. Até aqui tudo bem. Mas órgão vai direto para o organismo? Não, antes do organismo a gente tem sistemas, não é? Sistema respiratório, sistema cardiovascular. E depois do organismo a gente tem comunidade ou vem a população primeiro? Então a alternativa certa para a gente hoje dessa questão é a letra A. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, curte aí, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Muito obrigada, bons estudos para vocês e até a próxima semana. Tchauzinho!